noite a todos e todas, sejam bem-vindos ao segundo evento de lançamento da trilogia Viver e Morrer na Peste, de organização de Fábio Vergara Cerqueira, Gunter Axt e Renata Brauner Ferreira. As publicações foram uma iniciativa para ajudar a compreender a pandemia que vivemos desde 2019, a partir da experiência histórica desde o Antigo Oriente até a contemporaneidade, da malária no Egito à AIDS no Brasil. Os nossos convidados de hoje serão o professor Fábio Vergara Cerqueira, a professora Renata Brauner Ferreira, professora Anne Jaqueline Torres Silveira, professora Lilian Alcheir Pereira Martins. O professor Fábio Vergara é professor titular do Departamento de História da UFPEL, integra o quadro docente do Programa de Pós-Graduação em História e em Memória Social e Patrimônio Cultural, é historiador e arqueólogo, graduado em História pela URGS e doutor em Antropologia Social pela USP, com tese em Arqueologia Clássica e doutorado sanduíche na École Française de Atenas, na Grécia. Estuda a antiguidade greco-romana, abordando assuntos como música, iconografia, cultura material, cerâmica, gênero, homoerotismo, guerra, morte, assim como patrimônio cultural, tratando de memória social, patrimônio imaterial, identidades e museus étnicos, religiosidade, educação patrimonial, imigração, cemitérios e recepção na antiguidade. A professora Renata Brauner Ferreira, que foi coorganizadora da trilogia, é professora da Universidade Federal de Rio Grande, doutora em Planejamento Urbano pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro e pela Universidade do Quebec, em Montreal. É uma das editoras da revista E-Metrópolis, revista de estudos urbanos e regionais. Faz parte do Laboratório Observatório das Metrópoles, com matriz no Rio de Janeiro, e é membro do CER, que em português é Centro de Estudos e Pesquisas do Brasil, da Universidade do Quebec, em Montreal. A professora Anne Jaqueline Torres Silveira é professora adjunta do Departamento de História da Universidade Federal de Ouro Preto, doutora em História pela Universidade Federal Fluminense e com pós-doutorado pelo Wellcome Unit for the History of Medicine na Universidade de Oxford. Tem experiência na área de História, com ênfase em História das Ciências da Saúde, atuando principalmente nos temas de História da Saúde, História da Medicina, História de Belo Horizonte, História da Cidade e História do Brasil. Por fim, mas não menos importante, a doutora Lilian Pereira Martins é doutora em Ciências Biológicas na área de Genética pela Universidade Estadual de Campinas, com doutorado sanduíche no Department of History and Philosophy of Science na Universidade de Cambridge. Atualmente é professora associada do Departamento de Biologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Editora do periódico Filosofia e História da Biologia, líder do grupo de História e Teoria da Biologia, pesquisadora e colaboradora do grupo História, Teoria e Ensino de Ciência da USP, e dedica-se principalmente à história das ciências da vida em geral, principalmente à história da genética e evolução. Dedica-se também à filosofia da biologia e às aplicações da história e filosofia da biologia ao ensino das ciências. Esse é o nosso time de debatedores da noite. Esse evento é uma parceria entre a Associação Médica do Rio Grande do Sul, da Secretaria de Cultura de Porto Alegre e da Universidade Federal de Pelotas. Esse evento de hoje vai ser gravado e eu gostaria de informar que ele vai ficar disponível no YouTube da Anhix gratuitamente. É só se inscrever no canal e acompanhar as novidades das nossas atividades científicas. Então, vamos à mesa redonda. Vou passar a palavra para o professor Fábio. Uma boa palestra a todos. Bem, Júlia, obrigado. Eu acho uma excelente oportunidade para nós conversarmos sobre o livro Epidemia na História, né? Inclusive para nos aproximarmos também, porque alguns de nós, os primeiros contatos que nós fizemos foi exatamente para a organização do livro, né? Bem, eu acho que uma forma interessante da gente iniciar a conversa, né, é eu cedendo a palavra para as colegas, para, num primeiro momento, fazer uma breve fala sobre a sua contribuição na obra, né? Meio que resumindo, né? Ou algum recorte que queira trazer,
né, uns 5 minutos por aí, né, para o pessoal que está aqui conosco, né, a sua contribuição, né, e um pouco também se apresentar como pesquisadora da área, porque eu preciso de toda a honestidade aqui, dizer que eu sou um intruso no tema, não sou um pesquisador, né, enraizado aí na história da saúde, a história das doenças, nem tão pouco como a colega Lilian, do campo da história da ciência, né, e, no entanto, assim como vários outros pesquisadores, a contingência da epidemia nos levou a nos aproximar, dialogar com os colegas que têm toda uma trajetória constituída na área, né? E talvez alguns que não sejam da área de história não tenham conhecimento, mas esse campo específico da história da saúde é uma especialidade muito desenvolvida dentro da área de história. Especificamente, o Brasil tem uma tradição muito grande, instituições com uma dedicação muito grande a esse tema, né? E quando nós elaboramos a coletânea, nós tivemos a ideia de misturar autores especializados na área de história da saúde, né, com autores que estavam sendo impactados, que vinham de outras áreas, dentro da pesquisa histórica, ou dentro de um viés interdisciplinar também, arqueologia, antropologia, né, mas que estavam sendo impactados a pensar a questão da epidemia, das doenças, no seu período de pesquisa, ou nas fontes com que lidam, né? E, inclusive, até porque eu venho da área de história antiga, eu tive uma preocupação de que a obra tivesse uma parte bem consistente de período da antiguidade e medieval, né? E não temos, na verdade, especialistas no Brasil na área de antiga e medieval, acredito que também não, que tem uma pesquisa especializada no tema das epidemias, das doenças. Então, já colocou um desafio do pessoal fazer esse olhar para um tema que muitos ainda não tinham feito de forma sistemática, mas que o próprio transcurso da pandemia estava colocando. Isso a gente acompanhava em vários podcasts, em várias lives, né? E, em razão disso, eu conversei, então, com os colegas, o Gunter Axt, né, que é atual secretário de Cultura de Porto Alegre, e a Renata Brauner Ferreira, minha colega hoje na FURG ou na UFPEL, sendo que a Renata foi minha orientada de lá, iniciação científica, lá atrás, e naquela oportunidade ela já começou a se dedicar ao tema da gripe espanhola, que foi objeto da sua pesquisa de mestrado e doutorado, né? De modo que eu tenho uma relação com a pesquisa do tema lá atrás, na década de 90, e foi interessante quando eu fiz esse convite para a Renata. Renata, vamos retomar aqui a nossa relação lá dos anos 90 em torno do livro, né? Foi bem gostoso nesse sentido, né? Então, eu gostaria de passar a palavra a vocês. Vamos começar, sei lá, pela distância, quem sabe, como a gente usa nas bancas, quem está mais longe, eu acho que a Anne, depois a Lília, depois a Renata, né? Se apresentem um pouco como pesquisadoras, né? E um breve, né? Uma forma de trazer aí para o pessoal que está conosco aí uma visão breve da contribuição de vocês no livro. Topam? Ok, ok. Boa noite a todos, boa noite, Fábio, Renata, Lilian, e os que estão assistindo, né, essa conversa. Então, como o Fábio já disse, eu sou a Anne, trabalho com história da saúde, desenvolvo minhas pesquisas, né, em torno desse tema. Comecei a me interessar por essa área por uma atuação em acervos, que era o acervo do Centro de Memória da Medicina da UFMG, aqui em Belo Horizonte, né, da Faculdade de Medicina, e também por causa do meu mestrado, que eu fui trabalhar com a mudança da capital de Minas, e a mudança da capital de Minas, o discurso da higiene, a salubridade, que é algo marcante nos debates ali do século XIX, ele teve muito presente, né? E quer dizer, eu comecei a me interessar um pouco pela área a partir dessa investigação. Eu não trabalhava especificamente com história da saúde, eu trabalhava com história da boemia, eu estudava os cafés, mas acabei me deparando com esse discurso na criação da cidade. E no doutorado eu pesquisei aqui, como Renata, a gripe espanhola, né? E a ideia era pensar exatamente o encontro dessa, como dizia meu orientador, né? Essa peste medieval com uma cidade moderna, né? Que se dizia salubre.
Então, eu fiz a minha pesquisa de doutorado nesse campo, e depois disso, com o grupo de pesquisa que nós, né, mantemos na UFMG, eu fui professora na UFMG, né, durante 20 anos, mais ou menos. Eu enveredei na pesquisa sobre o tema da saúde em relação a outras temáticas, né? Então, eu trabalhei com a varíola, que é o meu objeto, né, que eu desenvolvo no livro. Eu trabalhei com a varíola no período do século XIX, né, com mais ênfase no século XIX, em Minas Gerais, mas trabalhei um olhar mais panorâmico sobre a saúde em Minas nesse período, porque quando trabalhei com a gripe, no início do século XX, me interessou muito pensar como era essa realidade da saúde no período anterior, né? E algumas das questões que me levantaram a pesquisa sobre a pandemia de espanhola, eu acabei encontrando algumas respostas nessa pesquisa, né, para o século XIX. Tem algumas coisas, né, algum material escrito e de pesquisa em relação à cólera, à meningite, né, que a gente tem uma contribuição também junto com uma das outras autoras do livro, né, que trabalha com esse tema em específico. E temas mais voltados, por exemplo, para a história do patrimônio hospitalar, né, do patrimônio médico, da saúde em Minas, né, nós temos uma colaboração muito próxima com os pesquisadores do Instituto da Casa de Oswaldo Cruz, né, que é da Fiocruz, que é um centro importante na história da saúde em Minas, da saúde no Brasil, né? Então, a gente tem, né, um diálogo muito grande e pesquisas em comum, né? Atualmente, eu estou numa outra pesquisa lá sobre a Covid, impacto da Covid, e um debate em torno da vacinação, da percepção sobre vacinação, sobre vacina, mais dentro desse olhar, né, das ciências sociais. E a pesquisa o texto que eu apresentei, a minha contribuição no livro, ele vai se voltar efetivamente para poder pensar um pouco essa história da varíola no Brasil, né? Então, como a gente pensa a doença, com, né, as primeiras referências que a gente tem a respeito da doença, que vão remeter ainda lá, né, ao período da colonização, o primeiro século. O meu enfoque, né, inclusive por causa da pesquisa que realizei, ele vai privilegiar esse século XIX, que é o período que a gente tem um período que a gente tem várias epidemias, né, no país, e especialmente em Minas Gerais. Na pesquisa que eu fiz por aqui, a gente encontra muitas referências à doença, e é também o período que a gente tem de difusão da vacina, né? Então, daquela vacina generiana que começa a ser, né, praticada dentro do país, e com um incentivo, né, do governo imperial. Então, eu trabalho com isso, né? E para o livro em específico, eu avancei, né, um pouco da discussão até o momento da erradicação, né? Então, do engajamento do Brasil na campanha para a erradicação da varíola, né, que é algo que, para nós, né, acontece ali na década de 70, e em 80 a OMS vai declarar, né, a varíola como uma doença extinta, em função desse esforço da vacina, né, dessa vacinação que é feita, dessa campanha que é feita aí na metade do século XX, né, que começa, né, na metade do século XX, essa a campanha para a erradicação. Então, a minha contribuição no texto, né, ela vai focalizar mais esse período, né, e esses temas, né. Eu não sei se eu falo mais, mas acho que Não, mais ou menos já deu uma... tá bom, né? Super Então, tá bom. interessante trazer a tua trajetória, Anne. Né? A Anne é uma pesquisadora aí que tem um engajamento com o tema de história da saúde há muito tempo. Na AMPU atua no GT de História da Saúde,
junto também com a Rita, que é uma das autoras, né? Então, acho importante o pessoal conhecer também percursos de pesquisadoras dentro da área, né? Uhum. Lilian. Boa noite, vocês estão me ouvindo? Ouço bem. Sim? Tá. Em primeiro lugar, eu queria agradecer, né, a oportunidade de estar aqui nessa mesa redonda, né, nessa discussão aqui com os colegas, com o professor Fábio, com a professora Renata, com a professora Anne, então, boa noite a todos. E agradecer o convite de poder ter participado, juntamente com a minha colega, a professora Marielice Prestes, de um dos capítulos, contribuindo para um dos capítulos do livro, que é um percurso desde a teoria dos miasmas até chegar na ideia dos vírus, né? E então, tratando das teorias, enfim, das medidas que foram sendo tomadas no decorrer dos vários séculos, em vários contextos, em vários países, vamos dizer assim, em relação às epidemias e às pandemias. A minha formação ela é em ciências biológicas, eu na PUC do Paraná, e depois eu tive um período em que eu lecionei assim para crianças, né, ciências, vamos dizer assim. Aí eu me casei, fui para Campinas e logo eu comecei a me especializar em história da ciência, né? Então eu tive um estágio supervisionado de 2 anos no Centro de Lógica, Epistemologia e Filosofia da Ciência na Unicamp. Eu fiz um curso de especialização em História da Ciência de 2 anos também, e fiz o mestrado e doutorado na genética, na Unicamp, mas eram com produtos históricos. A minha dissertação e minha tese foram históricas, né? Elas foram sobre história, no mestrado foi sobre a teoria do Lamarck, e no doutorado foi sobre justamente o estabelecimento da teoria cromossômica, né, da herança. E fiz um doutorado sanduíche no Department of History and Philosophy of Science em Cambridge, de 1 ano, né? E aí eu tive bolsa FAPESP, CNPq, então várias. E nesses meio de tempo eu também me interessei pela história da medicina e fui uma das coautoras de um livro chamado Contágio, que o primeiro autor é o professor Roberto Martins, que trata justamente das doenças transmissíveis, e, enfim. E também eu sempre me interessei bastante por essa tradição hipocrático-galênica, pela teoria humoral, enfim. E aí também escrevi um pouco sobre isso, tem um artigo com um colega meu, o Paulo Carvalho da Silva, que a gente escreveu sobre isso, e também tive a oportunidade de orientar alguns trabalhos de alunos que foram, tem uma delas que trabalhou com a teoria humoral e a relação com as ideias do Steiner, e a outra foi, agora mais recente, foi sobre a teoria humoral e uma relação arte-ciência, né, entre aspas, e a relação entre a teoria humoral e a produção de um artista, iconográfica de um artista do século XVII, um francês, o Charles Lebrun. Então, depois que eu terminei o meu doutorado, eu fiz um pós-doc também na Unicamp, né, com 1 ano e meio, com bolsa FAPESP, e aí depois eu trabalhei vários anos no primeiro programa de História da Ciência do Brasil, que foi na PUC São Paulo. Aí depois eu passei num concurso aqui na USP, em Ribeirão, para justamente trabalhar com História e Filosofia da Biologia, e agora eu estou aqui. Então, a contribuição que a professora Marielice e eu que estamos dando, justamente é essa discussão, né, de como
foram apresentando assim, um panorama das epidemias, de algumas epidemias que foram acontecendo no decorrer do tempo, né, pandemias, e as teorias que tinham por detrás delas para explicá-las, né, e como que justamente qual era a terapêutica que se dava em função dessas teorias. Então é isso, obrigada, não sei se falei muito, mas é isso. Obrigado, Línia. É interessante também trazer nessa conversa que a gente está tendo como percursos em disciplinas diferentes, né, abordando aí uma convergência de preocupação de entender, né, a saúde e as doenças ao longo da história, né? Renata. Áudio. Boa noite. Deu? Bom, em primeiro lugar, né, eu já, como o Fábio disse, né, foi orientanda dele na graduação, o tema já me interessava, o tema da doença, e como é que a doença, qual o impacto que ela tem na sociedade, né, de que forma a sociedade se repensa a partir dela, e então, no primeiro momento, eu fiz uma análise mais comparativa entre o tipo de discurso que aparecia, né, buscando no Foucault a diferenciação entre os discursos da lepra e da peste, né? Aí foi minha primeira discussão aí, e o assunto era a gripe espanhola, né, que se encaixaria mais na questão da peste. E depois eu fiz o mestrado também sobre a gripe espanhola, né, com orientação da professora Sandra Pesavento, e aí eu trabalhei com uma abordagem também que enfatizava, né, essa questão de o que a epidemia nos revela da sociedade, né? Então, acho que acho que todos nós aqui, a gente procura mais a questão de ver o que a gente pode descobrir da sociedade a partir da doença, né? O que essa doença faz a gente ver de forma mais clara, o que ela evidencia mais, né? Então, na verdade, a doença é uma desculpa para a gente ficar analisando a sociedade, né, a partir dela. Então, depois acabou saindo o livro, né, pela editora da FURG, aqui da Federal de Rio Grande, e então que eu mencionava isso, e estava um tempo mais afastada dessa questão, né? Eu entrei numa área também que estudava a questão do lazer, e aí, então, mas com a epidemia e com o contato do Fábio também, já a epidemia do Covid-19, acabou que o assunto veio à tona de novo e eu fui lembrando, né, de todas as questões que eu tinha desenvolvido e de que forma elas poderiam contribuir hoje, né, para essas questões também, para a gente se situar, né? E então, eu trabalho com a ideia da epidemia como drama, né? Como uma maneira que são elementos que estão na sociedade, mas de maneira mais camuflada, e como eles aparecem em momentos de tensão, em momentos da existência de epidemias, por exemplo, desde questões políticas. Quer dizer, as questões políticas elas já existem antes, mas às vezes subsumidas no cotidiano, e enquanto que algumas questões políticas elas vão aflorar nisso, né? E essa questão política, que depois eu vou abordar também com mais detalhes, ela também aparece hoje, né? Se a gente for pensar na questão do Covid-19 também, né? Aparecem disputas políticas e que muitas vezes não tem a ver com a doença, né? A doença também é a desculpa, né? E então, a partir disso, né, eu passei bastante tempo trabalhando com esse tema, e aí voltei agora, né, mais recente, desde o ano passado, com a organização do livro, e sempre me fascinou essa história, né, das doenças, da relação dos médicos com as doenças, né, quais são as primeiras suposições que surgem, né, como é que isso se desenvolve, qual o impacto disso, né, na sociedade como um todo. E isso, a gente entra numa questão fundamental hoje também, questão dos laboratórios farmacêuticos, por exemplo, e tal. Mas acho que era isso, assim, de introdução. Obrigado.
Bem, tendo contato com o conjunto de textos da nossa coletânea, que vão desde lá do Mesopotâmia e Egito e China, até aqui recentemente a AIDS, a meningite na época da ditadura, né, e temas muito variados, a gente percebe algumas recorrências, né, de diferentes ordens, né, algumas questões que voltam, né. Uma das questões, assim, que um pouco está na fala aqui recente da Renata, é como uma das coisas que vem à tona no enfrentamento das epidemias é um alto grau de conflito em muitas das sociedades, nem sempre, mas em muitas das sociedades, né? Conflitos políticos, conflitos de regimes de saber, né? Alguns mais avalizados pelo que se entende por ciência numa determinada época e outros menos, né? Mas nem sempre, lendo o texto da Lília, a gente percebe que nem sempre é tão claro assim o que seria um regime cientificamente avalizado numa época ou menos, né? E me parece que esse debate do fim de 19, me corrijam, por favor, né? Entre miasmas e teoria dos humores e, de um outro lado, o conceito de contágio, um conceito que vai se desenvolvendo de micróbio, né? Que, lendo o trabalho da Renata, eu aprendi o quanto isso foi uma questão central na gripe espanhola do Rio Grande do Sul, né? Porque o governo Borges Medeiros, de matriz positivista, né, no início não aceitava a existência de micróbios, né? E os positivistas seguiam, né, isso em 1900 e quase 1920, né? Com um debate que foi muito ferrenho na segunda metade do 19, né, no contexto europeu, né? E então queria ouvir de vocês assim, essa questão, por exemplo, como é que vocês enxergaram nas pesquisas que vocês desenvolveram, né? Esse cruzamento entre conflito político e conflito de regime de conhecimento, regime de saber, né? Porque essa situação na gripe espanhola versão RS, né? Ela, na verdade, foi um grande conflito político, né? Entre os positivistas e mesmo dissidentes do positivismo, como é o caso do médico Ramiro Barcelos, né? Que escrevia no jornal com a coluna com o codinome Micróbio, exatamente. E como médico, ele, mesmo sendo originalmente dos republicanos, ele acabou rompendo com o PRR e isso virou um debate, né? Então, nas pesquisas de vocês, porque isso parece que é um tema muito atual pelo modo como nós vivemos a nossa pandemia do momento, né? Falando aqui do Brasil, mas não só do Brasil, né? Essa cruza entre conflitos políticos e vamos usar, não vou dizer conflitos, porque no nosso caso me parece que há uma barreira entre aquilo que a gente categoriza, compreende como conhecimento científico e outros que tentam disputar um espaço dentro de conhecimento, mas que não ganham um reconhecimento, né, no estatuto científico, né? Em outras épocas, talvez nem essa disputa não tenha sido assim tão claro quem é que estaria do lado da ciência e quem não estaria do lado da ciência. Eu não sei o que vocês acham disso aí. Como é que nos temas de pesquisas de vocês? Quem quer falar primeiro? Lilian, pode ser, só abre o áudio, não? Anne, Renata? Acho melhor a professora Renata falar primeiro, não sei. Porque já que eu estava falando daquele espanhol RS. Porque teve essa questão aí no Rio Grande do Sul, né? E todo esse envolvimento político na época também que ela tratou, né? Que ela está abordando. E depois eu posso falar alguma coisa, se vocês quiserem. Pode ser? Pode, claro. Então, essa questão, né, essa questão política, ela ficou muito clara já desde o início, quando eu fui pesquisar a gripe espanhola, né, eu fui pesquisar nos jornais da época, né, e a gente tinha na cidade de Pelotas, no final do século, no início do século XX, ali no final, em 1918, se tinha pelo menos 3 jornais que já circulavam na região. E o Rio Grande do Sul era muito marcado pela questão
de política de que no restante do Brasil a oposição, depois da proclamação da República, os partidos republicanos dos diversos estados acabaram tendo quase um monopólio em cada estado do político, enquanto no Rio Grande do Sul a gente continuou com uma rixa muito grande entre os republicanos e os federalistas, né? Então, foi o primeiro impacto que eu tive quando eu fui ler nos jornais sobre isso, foi que um dos jornais ele trazia toda a questão desde o início, que estava chegando uma certa doença, começou os rumores que estavam chegando na Europa, como é que essa questão estava se colocando. Depois, eles começam mais assustador, assim, e, enquanto isso, um outro jornal, que até hoje continua aqui em Pelotas, que é o Diário Popular, na época, né, era do Partido Republicano, ele já dizia que não era isso, que era intriga da oposição. Gente, se tiver qualquer familiaridade com coisas atuais, né, dizia que era intriga da oposição, e começou uma marcação com as demais notícias, né? E um terceiro jornal, que era, né, o Rebate, ele era independente, então ele meio que batia nos dois lados, né? Então, tanto dos republicanos, os federalistas e a questão do Partido Republicano no Rio Grande do Sul, marcado pelo positivismo, né? Desde o Júlio de Castilhos, Borges de Medeiros, como o Fábio bem colocou. Então, além essa questão política, ela se torna evidente, e os jornais, com a questão da doença, vão aos poucos, debatendo essa questão e se colocando, né, como até a denominação da doença, ela foi colocada de modo diferente. Era muito curioso, né? O jornal dos federalistas chamava sempre de influenza espanhola, né, da gripe espanhola, mas chamava influenza, e assim foi desde o início até o final, ao longo da epidemia, né, até o início do século XIX, 1919. E depois, o jornal da situação, que era do Partido Republicano, chamava gripe espanhola mesmo, e o Rebate também mantinha essa questão da gripe espanhola. E aí se via muito isso. Então, eles começaram, o pessoal, o jornal federalista, né, ele colocava muito a questão de que a culpa disso era do Partido Republicano, né, que dizia não acreditar em micróbios, toda essa questão, né, envolvida do positivismo do Auguste Comte, né, e trazia também a questão da medicina, porque seguindo a lógica, né, Júlio de Castilhos, Borges de Medeiros e os positivistas, eles viam a questão de, por exemplo, regulamentação profissional. Eles diziam assim, se o médico ou qualquer outra profissão, ele não precisa de uma regulamentação. Se ele for bom, as pessoas vão procurá-lo. Então, ele deixava livre essa questão, né? E na medicina, e os médicos já começavam, né? Já existiam nas faculdades de medicina, já questionavam isso, né? E ele dizia que, bom, se eles são tão bons, eles vão acabar, a população vai escolher, eu não preciso fazer nada, né? E a gente vai ter regulamentação da medicina no Rio Grande do Sul só em 1930. Então, até ali, qualquer pessoa para exercer medicina, né, podia se inscrever na diretoria de higiene, né, e eles tinham preferência, e eram os que mais se inscreviam, eram barbeiros, açougueiros, porque eles lidavam bem com os cortes, né? Então, era muito curioso isso da gente ver nos jornais essas disputas também com essa categoria profissional, e porque na época, eu lembro, quando eu estava falando sobre isso, eu pensei, gente, mas quem é que, como assim, né, não acreditava na medicina? Para nós está tão instituído que o médico, né, é a pessoa que sabe o que fazer com relação às doenças, mas como na época não tinha nem os antibióticos também, o atendimento médico era muito questionado, né? Então, tanto a pessoa podia ter alguma doença
e podia levar à morte. O hospital também era um lugar como um lugar considerado um lugar de morte também, né? Não era um local de cura, era um local de morte. As pessoas tinham isso muito associado, né? E então tem toda essa questão, e tem vários que aparecem nos jornais, as críticas. E uma das coisas que chamou a atenção, que só aconteceu no Rio de Janeiro e em Pelotas, porque a gente tinha essa oposição mais ferrenha, que era a questão da censura na imprensa. Então, a gente vai ter censura. Em 1918, o Jornal da Situação sempre amenizando, né, essa situação. Já o Federalista ele começa a surgir com páginas em branco, com folhas em branco, vários pedaços ao longo do jornal em branco. E muitas vezes eles deixavam o título, assim, tipo, mortes pela gripe espanhola, e aí embaixo assim, uma lista branca, né? Ou seja, né, dava mais possibilidade das pessoas ficarem muito mais aterrorizadas com isso, né? Então, isso era uma questão muito que aparecia muito, os jornais começaram a sair, e aí algumas vezes eles chegavam a colocar uma faixa, né, dizendo essa notícia da gripe espanhola não pode, porque o governo não quer que vá. Então, tem uma disputa política muito grande nisso, né? E que realmente, né, a gente vai ver que a medicina ela acaba sendo muito mais, depois do antibiótico, ela começa a fazer, as pessoas em geral começam a ver mais essa diferença, né? Até então era muito tentativa e erro, né? E aí na gripe espanhola a gente vê também que era o mesmo caso do início do Covid aqui, que as pessoas não tinham qualquer coisa que diga que é milagroso, as pessoas vão seguir. Então, a gente teve em vários momentos a questão de achar que a doença tinha sido também, né, uma coisa que apareceu agora e apareceu na época, que era alguma coisa do exército inimigo, né? Em 1918, a gente estava no final da Primeira Guerra. Inclusive, uma das questões que é levada em conta para o final do conflito da Primeira Guerra, digamos que apressou o final, teria sido a gripe espanhola, né? Porque ela teria, em setembro, no meio do ano, ali, julho, agosto, começaram a atribuir, né, as mortes, e começa, e por que é atribuído à Espanha, né? É um equívoco, mas também porque, na época, a Espanha era um país que não tinha censura. Então, nos demais jornais, eles não colocavam também na mídia, né? Então, a gente vai ter a questão dos espanhóis, como eles é que dão mais destaque para a doença, acabam levando a peste aí de gripe espanhola, que é conhecida até hoje, né? Enfim, acho que por aí, não sei se vocês querem colocar mais alguma coisa. Obrigado, Renata. Acho que trouxeste uns elementos importantes aí para a gente ir avançando na discussão, como essa questão da informação, da censura, né, do embate político, né. Lilian, tu ias comentar, né, talvez em cima dessa questão aí dos miasmas, humores e essa... Eu pensei em falar mais em relação às teorias, né, que conviviam, como que era isso, né? E, por exemplo, as concepções galênicas, né, da questão de que as epidemias e pandemias, que elas eram causadas pelas constituições climáticas, né, porque isso poderia afetar os humores. Mas, mesmo assim, mesmo as pessoas morrendo, isso continuou a ser aceito durante muito tempo, né? E isso seria... porque continuaram morrendo as pessoas e isso continuou sendo aceito. A questão dos miasmas também, né? Que aí ia para a qualidade do ar, né? Que o mau cheiro poderia ocasionar doenças, né? E muitas medidas que deram resultado foram tomadas partindo de um pressuposto equivocado, né? Então, todas aquelas medidas de saneamento, de arejar as prisões, que elas eram fechadas, né?
e os quartéis, e evitar ficar próximo dos pântanos para não sofrer isso. E, enfim, e também como que teorias podem conviver, que elas não são abandonadas facilmente, porque a gente viu um período em que estava a teoria dos miasmas e a teoria microbiana, elas conviviam, né? Não foi abandonada a teoria dos miasmas completamente. E também pensar que quando se tem um dogmatismo muito grande em relação a assim, uma determinada posição, ou se confia tão cegamente numa teoria, começa-se a cometer equívocos. Por exemplo, na questão do beriberi, né, que foi considerada por um médico ou médicos como sendo produzida por um bacilo. Na verdade, era uma doença produzida por uma carência de vitamina. Então, a confiança cega em alguma teoria, não explorando outras hipóteses, ela pode ter efeitos bem devastadores e ruins, né? Então, a gente dá para ter essa reflexão. Aí, em relação à parte política, né, e tudo mais que a professora Renata explorou tão bem, sem dúvida, isso tem uma influência muito grande, e eu vejo nos trabalhos que a gente com os assuntos que a gente trabalhou, e a nossa abordagem ela foi mais para esse outro lado. Mas se a gente olhar, a gente não precisa voltar no tempo, né? Mas se a gente olhar para hoje, o que acontece, né? Nós todos estamos vivenciando, a gente vê como isso tem influência e sobre o que vai se fazer, o que vai se adotar numa pandemia, né? Como a questão política ela tem um peso grande, né? Na condução, né? Disso. Então, eu acho que é isso, professora. Eu lembrei de uma questão também, eu estou muito curiosa agora, falando em termos gerais também, né? Porque vai se falar sobre o que o Covid seria uma arma dos chineses para dominar o mundo e uma série de coisas assim, né? E na época da gripe espanhola, também essa questão dos cadáveres insepultos da Primeira Guerra, que estariam gerando os miasmas, que estaria contaminando todos. E uma das minhas teorias favoritas era que era culpa dos alemães, é claro, era uma maldição alemã, e que eles faziam isso, eles estavam contaminando todo mundo pela aspirina Bayer, porque era deles. Eles até perderam a patente depois da Primeira Guerra. É curioso, né, que eles disseram, não, se é para culpar alguém, que seja os alemães, e provavelmente é na aspirina Bayer que eles estão colocando. Nossa, lá na peste de Atenas, eles acusaram, eles acharam que os inimigos podiam ter envenenado os poços também, né, gente? Não sei, numa dessas pestes lá da antiguidade, no mundo grego. Então, sempre, ou então dizer que foram os chineses agora que espalharam isso, quando até não faria sentido se a gente pensasse, porque se quisesse contaminar, não precisava contaminá-los também, né, gente? Existem meios bem terríveis de fazer uma contaminação sem precisar de tudo isso, né? Então, são umas coisas meio assim, de teoria da conspiração e outras coisas, Sim. Anne, me diz uma coisa, tu que pesquisaste aí a gripe espanhola MG, vendo o relato da Renata, dessa gripe espanhola gaúcha, como é que semelhanças e diferenças entre a experiência da gripe espanhola em Minas? Bom, a gente tem que pensar esses contextos aí que são bem distintos, especialmente que a gente está falando no momento em que o Estado brasileiro ele é um Estado federalista, né? Então a gente tem uma autonomia das províncias. Nesse período, né, o governo você não tem uma agenda de saúde, você não tem estruturas nacionais de saúde, elas são estruturas regionais, né? O governo central ele só age exatamente nos momentos de crise, né, de epidemia, quando você tem uma ameaça na ordem social. Então, era o momento em que o Estado Nacional poderia intervir, né,
na agenda, na atuação para combater essas doenças. Era o que a gente tinha na Constituição. E certamente os contextos, né, de regionais, eles vão ter um impacto em relação a essa experiência, tá? A forma como se organiza a assistência. E é bem interessante, inclusive, pensar em relação ao que a gente está vivendo hoje, né? Porque os estudiosos do campo da saúde, eles costumam apontar que, então eu vou usar aqui, né, uma referência que é o Gilberto Rockman, que é a Era do Saneamento, né, que trabalha exatamente com todo o debate do movimento sanitarista da década de 10, né, e o impacto que essa mobilização de uma elite intelectual, de uma elite científica dentro do país, ela tem para poder fazer com que a saúde se torne um bem público, né? Então, portanto, uma preocupação, né, que o Estado precisa se voltar e atentar a ela. Ele pontua que, em 1920, a gente tem a criação da Diretoria Nacional de Saúde Pública, né? E essa Diretoria Nacional de Saúde Pública é um primeiro movimento no sentido de se criar uma agenda nacional de saúde, né? Naquela ideia de que as doenças não conhecem fronteiras, né? Então, não adianta os estados se voltarem para os seus problemas sanitários, para tentar resolver essas questões, se o estado vizinho, né, ele não tem a mesma atuação. É preciso. Então, o que a gente vê na gripe espanhola, por exemplo, né, é uma construção dessa percepção de uma interdependência entre esses entes estaduais, né? E não dá para você pensar a saúde, a questão da saúde, sem pensar ela de uma forma, né, mais coletiva, tá? Então, você observa, né? É lógico que a criação do Departamento Nacional de Saúde Pública nos anos 20, ela não é uma consequência direta da experiência da pandemia de espanhola, mas a pandemia contribui, né, para reforçar todo esse discurso e ela pode-se dizer, né, uma dramaturgia, né, é um drama levado ali aos olhos das autoridades, da sociedade, né, de quanto é importante ter uma ação mais coordenada em relação à ameaça das doenças, né? Que a gente pensando, né, a nossa experiência com a Covid hoje, né, dá para a gente refletir bastante sobre isso, tá? No caso de Minas, para a pandemia, eu trabalhei, Renata, né, eu tinha boa inveja, né, que a época que eu fazia a minha pesquisa, tinha a Cristiane Souza, fazia a pesquisa na Bahia, e a Bahia é ótima, é um palco político. A epidemia é política, né? Isso é estampado na página dos jornais. A briga política é fenomenal. E eu fazia a minha pesquisa, e em Minas eu tinha 2 jornais. Um era o Diário Oficial, né, do governo, e o outro era o Diário Oficioso do Partido Republicano. Então, eu não encontrava debate político, eu não encontrei desavença política, né, vamos dizer assim. Você tinha, quer dizer, aí é o trabalho do historiador. Eu falava com o meu orientador assim, olha, em Minas não aconteceu nada, deu tudo certo, o Estado agiu, não teve problema, eu não vou pesquisar esse negócio porque eu não vou encontrar nada, né? Até você começar a levantar essas pistas e ir atrás de outras, né, de certas insinuações que aparecem na tua fonte. E, por exemplo, nesse debate político, a gente vê uma certa concatenação, né, entre as autoridades científicas e o Estado, inclusive porque você tem, né, a participação de muitos médicos da Escola de Medicina na diretoria de higiene, junto com o governo, né, então, atuando na burocracia, mas eu tenho um médico, né, que ele sinaliza que ele achava que a atuação durante a pandemia ela devia acontecer de forma diferente, tá? Mas é uma voz dissonante, né? Mas um debate efetivamente político em relação à experiência da doença não se tem, né? Mas eu queria levantar mais algumas questões na fala
né, nas falas que foram aí. Por exemplo, no caso da varíola, a gente tem em 1904 a revolta da vacina, tá? Que é uma revolta, né, no Rio de Janeiro, a população se rebela, porque se determina a vacinação obrigatória, né, da população, mas essa revolta, né, ela não é uma revolta única e exclusivamente contra a vacina, né? Ela é uma revolta contra... ela é explorada politicamente, né? Nesse momento, né? Quer dizer, durante a revolta, inclusive, vai tentar se armar um golpe militar, né, para poder derrubar o governo, o que não vai adiante. Mas ela coloca, né, em foco vários elementos, né? Então, a maneira como o Estado lida com a população, né? Essa maneira autoritária que o Estado tinha em lidar com essas questões do saneamento das cidades, de a gente pensar que o Rio de Janeiro tinha passado, né, pela reforma do Pereira Passos, a expulsão da população do centro da cidade, né, quer dizer, um impacto na forma como se organiza a sobrevivência, nas relações de solidariedade, né, que se estabeleciam, na possibilidade de acesso ao trabalho, né, à moradia. E a revolta, efetivamente, ela é vamos dizer, né, a gota d'água dentro desse universo de medidas, né, de decisões políticas mais centralizadas e mais autoritárias, né? A gente precisa pensar que na época, que nesse momento, né, a atuação do Oswaldo Cruz ali no saneamento do Rio de Janeiro, né, na luta contra a peste, inclusive comprando ratos, né? Uma forma dele, né, uma das medidas que ele vai, né, propor no combate à peste ali, né, no início do século, é de se comprar os ratos, né, da população, e a população vai começar a criar rato para poder vender para o Oswaldo Cruz, né, e vender coelho travestido de rato e coisas do gênero. Então, essa forma autoritária, né, a revolta, ela como é que se diz, né? Ela reúne, né, um conjunto de insatisfações que estão colocadas ali. Uma outra questão que eu acho que seria bacana a gente pensar aí, né, nesses embates, que a gripe, eu me lembro quando pesquisei, e eu achei muito interessante, que a gente tem ali, porque esse momento do início do século é um momento em que você tem certas especializações, né? A criação de certos campos dentro da medicina. Tem um professor, né, um pesquisador, ele era da casa de Oswaldo Cruz, agora ele está na ENSP, e ele trabalha exatamente com isso, né, com essa profissionalização médica no início do século. E ele propõe o seguinte, para esse momento aí, ele estuda um congresso médico, acho que é na década de 20, e ele diz assim, olha, você tem nesse período uma certa divisão no campo médico entre aqueles que vão ser os especialistas, né? Aqueles que são generalistas e esse campo da bacteriologia, né, que está crescendo e toma corpo aí no final do século XIX, e Oswaldo Cruz, Carlos Chagas são expressão disso, né, na nossa história médica, vamos dizer assim. E é interessante você ver um embate dentro do próprio campo médico, né? Então, eu acessei muitas referências, né, nos jornais médicos de clínicos que zombavam assim um pouco do pessoal da bacteriologia, né, dos adeptos da bacteriologia, dizendo assim, olha, eles dizem que vão resolver as coisas, né, mas eles não dão conta aí da gripe. Eu tratei os meus pacientes, né, na minha clínica e ninguém morreu, né? Mas eles lá da bacteriologia, né, do laboratório, eles não conseguem explicar o que é isso que está aí, né? Que essa também é outra questão que a gente tem na gripe, que é muito interessante de observar e de estudar, que é esse processo, né, da construção do conhecimento científico, né? Então, a gente, no momento da gripe, a gripe ela funciona, por exemplo, como uma experiência que vai finalmente sepultar a teoria do Pfeiffer, né, de que a doença era causada por um bacilo, que vai ser construída lá no final do século XIX, na última epidemia, que é 1889-90. Né? Ele faz os estudos
e propõe, né, segundo as observações que ele faz, né, no microscópio, que o micro-organismo associado, então, à doença é um bacilo, que acaba tendo o nome de bacilo de Pfeiffer, né? E logo em seguida, né, nessa febre, né, que a bacteriologia se torna nesse momento, vários estudiosos vão, né, pesquisar, investigar para comprovar essa teoria, e começam a ter sinais de que o bacilo aparecia em algumas amostras, mas não aparecia em todas, né? E essas comunicações que começavam a levantar questionamentos sobre a proposição do Pfeiffer, elas vão ser ferrenhamente combatidas, né, pela escola, né, pelos seguidores, né, do Pfeiffer, que era um importante bacteriologista, de uma escola bacteriológica, né, da Alemanha, que era, né, fundamental nesse momento. E eles diziam o seguinte: não, vocês não é que vocês não encontraram o bacilo, vocês não fizeram a experiência corretamente, né? O problema é a experiência de vocês, não é a proposição, a teoria do Pfeiffer. E esse momento da pandemia vai ser o momento em que efetivamente essa teoria vai, né, ser colocada e vai ser descartada, né? Eles não conseguem dizer o que é, eles dizem, olha, é um vírus filtrável, ele passa por todos os equipamentos que a gente tem para poder filtrar, então ele não é uma bactéria, né? Ele não é um bacilo como se propunha, mas nós não conseguimos dizer o que é, né? E é muito interessante a gente observar também que nessa pesquisa que se realiza no mundo inteiro nesse momento, o Brasil vai estar lá, né? Então, a Fundação de Manguinhos, lá no Rio de Janeiro, ela pesquisa, ela replica as experiências do Pfeiffer. Em Belo Horizonte, a filial, né, de Manguinhos, que foi criada lá no momento em que eu esqueci o nome do pesquisador, me fugiu aqui da cabeça agora, Ezequiel Dias, vem para Minas para tratar de tuberculose. Eles também fazem, né? Eles acabam a experiência que se faz no Rio aqui em Minas, escrevem, tem uma circulação interessante, né? Essa pesquisa que vai ser feita aqui e que mais adiante vai ser, né, chancelada, confirmada e usada, né, citada nas pesquisas que, por fim, estabelecem que a gripe é uma doença viral, né? E que vai ser, quer dizer, o vírus efetivamente só se vê em 30, né, na década de 30. Mas dá para a gente falar sobre várias coisas aí, né, nessa história. E, por fim, eu só queria fazer um comentário na fala da Lilian, que eu acho muito interessante, que é um trabalho do Rosenberg, Charles Rosenberg, que é um sociólogo americano e que a gente usa demais, que inclusive propõe uma teoria da dramaturgia das epidemias, né? Então, são 4 atos. Primeiro ato da negação, de dizer que não, que isso, não tem ameaça, é uma gripezinha, né? Não vai chegar, ou é uma gripe lá, quando atravessar o oceano aqui, lá na Espanhola se dizia isso, não, vai atravessar o oceano e vai virar outra coisa, nós somos um país tropical. O segundo ato, diz ele, é a negação, né? Não, primeiro é a negação, o segundo ato é a busca dos culpados, né? Então, do bode expiatório. De quem que é a culpa? Quem que é, né? Então, na AIDS são os gays, né? Na lepra, né? eram os judeus, né? Na Idade Média. Na gripe vão ser ou é o francês, ou é o espanhol, ou é o alemão, né? E por aí afora. Aqui na Covid a gente tem o chinês, né? O terceiro ato é reconhecer e enfrentar o problema, né? Então, como que a sociedade se organiza? E o quarto ato é refletir sobre a experiência. Mas o Rosenberg também propõe uma ideia que eu acho muito genial, que ele diz o seguinte, né? Bom, no fim das contas, a gente tem as explicações, as teorias a respeito dessas doenças, especialmente das epidemias, né? Elas variam, né? Então, ele diz, olha, os blocos que a gente tem para construir essas teorias são muito poucos, né? A priori, a gente vai do ambientalismo, vamos dizer assim, né? Que o miasmatismo, a gente pode pensar também nessa perspectiva, e o contagionismo. O tempo inteiro a gente vê, né, essas proposições dentro da forma de se explicar essas doenças. E ele diz assim, varia conforme a quantidade, conforme eu organizo esses blocos, né?
Porque se a gente pensar hoje, uma coisa que a Covid nos traz, né, é esse debate sobre o antropoceno. E o que é isso, né? Senão a gente pensar de novo nas questões ambientais, né, que estão lá, né, também, não é que é só isso, né, mas que a gente pode fazer uma relação, né, com essa teoria miasmática, para poder pensar essa questão da saúde das doenças, especialmente das epidemias, né? Então, só pela perspectiva do contágio e da bacteriologia, será que a gente consegue resolver o problema? Né? Se nós pensarmos só em agir na doença, por exemplo, hoje, com a vacina, né, a gente vai resolver o problema? Se a gente não considerar todas essas questões que estão colocadas hoje, que é preciso a gente pensar sobre elas, né? Então, eu acho muito, efetivamente, que eu concordo muito com o Rosenberg, né? A gente trabalha sempre com esses blocos e constrói essas explicações, né? Manejando os dois, né? Muitas vezes a gente tinha a ideia do miasma que saía do corpo do doente, né? Então, o doente emana, né, efluivos que vão contagiar os outros, né? Então, é engraçado você pensar essa interconexão entre esses conceitos, né? É isso. Eu falei muito. Se eu posso, só seguindo nessa linha, né, Anne, uma questão que me remeteu também a um outro texto, outro capítulo da nossa coletânea, né, que é justamente, para não dizer, quando teve a meningite, durante a ditadura militar, Minas Gerais censurou os jornais. Então, pelo menos nesse momento apareceu o conflito, né? E era curioso, porque a Rita Marques, né, vai nos contar no capítulo esse sobre a meningite, né, durante a ditadura, que no início eles fizeram também muitas negações e só deixavam sair alguma informação na mídia impressa, e sendo que poderia sair na mídia impressa desde que não aparecesse números e que não relacionasse a condições socioeconômicas. Só então que poderia veicular as notícias, né? Então a gente fica vendo mesmo esse potencial explosivo que é da doença, né? Da epidemia, que traz, que no momento que surge, faz com que tudo se desestabilize, né? A gente teve isso na Covid também. Aliás, a gente teve isso, não, a gente está tendo isso, porque inclusive tem gente negando ainda agora, né? E curioso, porque eu pensei assim que uma epidemia no século XXI, gente, eu achava que nos jornais eles eram tão ingênuos com as questões, e aí tu vai chegar no século XXI e tu vê repetidas as mesmas coisas, né? Recorrente, né? Toda essa questão do medo que vai dar uma desestabilização do governo. Não, é impressionante como as coisas se repetem, né? O Marx dizia, na primeira como tragédia, a segunda como farsa. Eu acho que a gente já está bem na de farsa mesmo. Você deve se lembrar, provavelmente, nos jornais do Rio Grande, da coluna da influenzafobia, né? Mas é muito interessante, porque a gente pode pensar duas leituras ali, né? Que a gente vê muito nos jornais daquele momento, os médicos dizendo, olha, é preciso não ficar com tanto medo, porque o medo da doença pode acabar te levando, né, à paranoia, e efetivamente pode levar, né? Agora, também não é, né, negar que a doença exista, né? Então, essa influenzafobia é preciso tomar uma medida nisso, né? E no caso da meningite, né, tem inclusive a Rita acha uma documentação, né, sobre a contratação de profissionais, é daí que nasce esse artigo aí, porque ela vai achar isso a contratação de profissionais para o atendimento, né, a pacientes de meningite na Fundação Ezequiel Dias. E ela fala, e tinha assim, né, confidencial, tinha um carimbinho, né, alguma coisa, confidencial, meningite. Ela fala, mas o que isso está fazendo aqui, né, numa biblioteca, essa documentação, né? E essa censura em São Paulo ela foi bem mais forte, né? O governo em São Paulo, o governo militar, né, proibia efetivamente, né? Essa foi a revista Veja lá que soltou, né, a matéria e colocou, porque a notícia corria, as pessoas sabiam, os repórteres viam, mas ninguém podia publicar, né? E isso é comum, né, da gente ver nesses momentos, né? Eu acho que tem uma questão interessante que está presente aí no texto da Rita, e é legal que a gente está
tendo essa conversa aqui promovida pela ANRIGS, né? Agradecer a ANRIGS pelo espaço, que é a Associação de Médicos do Rio Grande do Sul, é o papel que teve um médico, né? Que ele, inclusive, de certo modo, é um papel, mesmo que ele tenha atuado localmente, é um efeito nacional para a mudança de atitude do governo militar da época. Eu não estou recordado do nome do médico, está ali no texto da Rita, não sei se a Anne se recorda, mas é um médico que ele simplesmente fotografou a situação dos hospitais e divulgou essas fotografias dentro do modo da época, que não tinha internet, enfim, mas imprimiu essas fotografias, fez elas circulares, e essas fotografias simplesmente mostravam que não era verdade o que se dizia, que os hospitais estavam lotados, né, de crianças, né, morrendo por causa da meningite, né? E aí, conectando com outro texto, que é o texto da Adriana Alvarez, que é uma pesquisadora argentina, que é sobre ela trabalha a poliomielite, na realidade da Argentina, mas focando o caso de Córdoba, mas outras localidades também. E ela mostra uma situação ali que tem um pouco a ver com a nossa, assim, que é uma Argentina pós a primeira derrubada do Perón, que foi em 55, por aí, 54, 55, né? E o governo que sucede é uma Argentina polarizada entre a turma que apoiou a derrubada do Perón e a turma que era peronista, né? Então, essas polarizações assim, né? Neste contexto, né, já estava até, se não me engano, a primeira versão da vacina mundialmente já existia, mas até chegar na Argentina e tudo, quer dizer, né? Então, mas já havia um cenário, começando um cenário um pouco mais otimista com relação à doença, em termos internacionais, mas a questão local do país dividido, o governo botando a culpa no anterior, né? Ou seja, as autoridades não conseguiam ter uma ação eficiente para o enfrentamento. E o enfrentamento veio, então, de um conjunto de médicos, né? Tem uma liderança de um médico que estava em Córdoba e que tem um apoio do Rotary local, e a partir dali tem um momento que eles fazem uma mobilização da população muito popular, assim, de doação, que através dessas doações populares, que quando o governo resolve concordar que tinha que vacinar, né, quando ele superou uma fase meio negacionista, ele teve que recorrer, porque o governo em si não estava organizado, quem estava organizado era a associação, com lideranças de médicos e com apoio comunitário, né, com uma certa liderança do Rotary nisso aí, né? E por que eu estou comparando isso? Porque são dois casos que eles trazem à tona, né, a situação em que, em meio a cenários políticos, em que a ordem política ou não dava a resposta necessária ou tinha uma atitude negacionista, né, alguns médicos que levaram muito a sério, digamos lá, uma coisa de professor de antiga, né, o juramento de Hipócrates, né, eles tomam atitudes corajosas, né, para esses determinados momentos, e tem uma liderança fundamental para a solução que vem depois, né? Então, eu achei interessante esses exemplos, né? Nesse sentido porque eles mostram um papel que o profissional da saúde acaba tendo num cenário que se mistura, né? O enredo político, né? Com questão de censura, maior ou menor, né? Polarização política, essa coisa toda, né? Chamou a atenção. Eu lembro também do Chalub, né, quando ele vai falar sobre a cidade, no livro da Cidade Febril, que aí ele vai comparar também a questão da varíola e da febre amarela, né, para trazer a questão também, como a condição socioeconômica, como essa questão social, ela está presente, por mais que se diga que as doenças são democráticas, que atingem a maior parte das pessoas, enfim, né, então a gente vai ter ali. Aí ele mostra como a varíola matava muita gente, mas ninguém se importava, porque morriam basicamente mais negros e pobres. E como a febre amarela vai ter uma reorganização do Estado para conter, porque começa a atacar imigrante, né? E também começam as teorias de que talvez fossem os negros que estavam fazendo isso, né? Com os imigrantes, algum tipo de voodoo ou coisa assim. Isso aí é nos jornais, nem é só eu que estou dizendo, né? E como a questão
quando a pandemia, né, no caso da meningite também, enquanto ela estava atacando e não estava tendo tanto impacto na população por conta da censura, mas ele só começa, de fato, a diminuir a censura e a tentar conter essa epidemia quando chega nas classes nobres, né, na elite, e aí começa a dizer, bom, agora é um problema. Né? Então, como determinadas populações, né, acabam sendo também toda a questão da salubridade, né, que as meninas já falaram, a questão da higienização, como essas questões elas levantam uma série de outras que também nos ajudam a pensar nessa sociedade e a maneira como o Estado vai liderar isso ou não, né? Ou não vai ter essa liderança. Acho que você fala um pouco, Desculpa, Anny. Posso falar um pouquinho? Fala. Em cima do que a Renata disse, que eu acho que é interessante, né? Essa é um pouco a perspectiva que a história, não, as ciências sociais trazem, né? Quando dizem que a doença não é um fenômeno biológico exclusivamente, ele é um fenômeno social. Tá? A gente tem que observá-lo a partir dessa perspectiva. Se a gente pensar um pouco na perspectiva da história da ciência, também, né? Essa separação do objeto da natureza da sociedade, está aí o antropoceno para colocar esse debate também, né, na onda do dia. Mas é interessante isso, né, essa ideia de que de democrático a doença não tem nada, né, porque efetivamente, ainda que ela possa ser um tipo de mal que não distingua, né, que não faça uma distinção aí, a quem vai acometer, né? As consequências elas são sempre mais complexas, né? Para essas camadas mais pobres, né? Que vão, inclusive, já enfrentar a doença, né? No seu organismo com desvantagem, né? Por causa das próprias condições de vida, né? É um pouco isso que a gente vê, né? Então, na Covid, por exemplo, né? Essa experiência do lave as mãos, mantenha o distanciamento social, use máscara, e você pensar como que você, né, dá esse tipo de solução, né, para as camadas, né, pobres da sociedade brasileira, né, para as pessoas que vivem 10 pessoas em um cômodo, né, sem acesso à água, sem acesso a condições de salubridade. Então, de novo, a gente volta na questão lá do ambientalismo, né, e do contágio. Né? É impossível você separar essas coisas. Né? Eu acho que você tem que tecer a solução de uma forma combinada. Né? É isso. Me ocorreu quando a Renata estava falando essa questão das lideranças, né, do Estado, né? E o livro acaba cobrindo aí praticamente 40 séculos, né? E o texto com cronologia mais recuada é o texto que inicia a trilogia, o texto da professora Kátia Poser, colega da URGS, que é assirióloga, ou seja, trabalha com Mesopotâmia Antiga, né? Então, é um texto em que ela trabalha 7 cartas, né, reais, né, do rei do Mari, que é um reino ali, atual Síria, fronteira da Síria com o noroeste do Iraque, né? E o que assim, vou detalhar muito, né? Mas o reino está sendo acometido, provavelmente por uma epidemia, uma doença, porque em várias cidades do reino ela está acontecendo, né? E essas cartas mostram a preocupação do rei, né, em tomar as melhores medidas possíveis, então em se informar, em levar a sério, não minimizar. Ele não, em momento algum, ele é um rei minimizador, né, dessa doença que talvez fosse o antraz, né? É uma das hipóteses, né? O carbúnculo, né? E, além disso, isso é um aspecto muito interessante que esse estudo revela. O segundo aspecto que o estudo revela, né, puxando para o tema que eu gostaria de encerrar nossa conversa aí, né, de como foi se desenvolvendo ao longo da história e a questão atual de hoje, né,
os conhecimentos sobre o agente, terapia, cura, essa coisa toda, né? Ao mesmo tempo, o procedimento conscientemente utilizado é o isolamento social, né? E é engraçado, porque eu me lembro quando a gente estava lá em março do ano passado, né? Saiu aquele artigo em inglês, né? Non pharmacological, não sei o que, né? Para quem era leigo na área, mas olha aí, uma coisa nova, né? Isolamento. Aí eu comecei, não, nova não, só um pouquinho. E aí é interessante, assim, que uma dessas cartas mostra exatamente que a principal medida adotada foi o isolamento, né? No sentido de que somente as pessoas que tratavam dessas pessoas poderiam ter contato com elas, não podiam mais ter contato com familiares, com outras pessoas, elas tinham que ficar em lugar isolado, né? Então, trouxe essa questão aí, porque ela um pouco retoma algo que a gente estava falando, que é como se comporta um governante perante a epidemia, né? E é uma questão muito atual para o mundo, né? A gente pega, sei lá, diferentes países, né? Não precisa citar exemplos, né? Mas temos presentes na nossa mente os exemplos, né? E como ela coloca também a questão de como é que o governante precisa, para tomar a decisão de quais são as melhores medidas, né? E como essa sociedade tem que se mobilizar para usar o seu conhecimento ou gerar conhecimento novo para enfrentar, né, essa doença. Então, a gente tem mais aí uns 15, 20 minutos, eu acho, por aí, né? Eu queria aproveitar esse tempo para falar mais dessas questões, como é que vocês querem contribuir esse tema ao longo da história, como é que foi se desenvolvendo essa capacidade humana de mobilizar conhecimento para entender a doença e para gerar curas, né? E até para a gente pensar essa questão atual nossa, né? Que a gente um pouco enche o peito para dizer que nunca uma vacina foi criada tão rapidamente, apesar que a coisa não terminou ainda, né? Então a gente não sabe. Faço voto que realmente, né, ou daqui o ano que vem se passa uma mistura das vacinas diferentes, eu leigo no assunto, né? Mas, enfim, que se chegue a um passo mais adiante, se for necessário uma terceira vacinação, e que a gente vire a página, né? Mas a gente não sabe se a gente vai virar essa página, nem sabe o que significará virar a página, né? Mas, de qualquer modo, eu queria um pouco para a gente terminar essa nossa conversa, como é que vocês veem essa questão ainda? Eu só vou aproveitar uma deixa, Fábio, tua, sobre a questão da liderança, né, que tu estava mencionando, de dizer que o nosso presidente da República, essa semana, deu uma declaração de que se tivessem deixado só com ele resolver o problema, tinha morrido muito menos gente. Achei importante essa declaração dele. É porque houve um grupo que ele escutou, né, que defendeu a teoria do rebanho, né? E pelo que a gente acompanha na imprensa, ela não funciona para essa epidemia, não funciona para o coronavírus. Então, não sei se vocês não querem comentar um pouco essa questão aí, né? A teoria do rebanho, que às vezes o leigo não entende direito. É a teoria da imunidade do rebanho, né? Então, quanto mais pessoas pegarem a doença, isso vai ajudar, né? Só que, no caso de uma doença feito a Covid-19, né? Isso é terrível, porque é um vírus, ele sofre mutações, né? E quanto mais pessoas pegarem, quanto mais tempo ele tiver para circular, né? Porque é um DNA curto, né? Então, aí ele vai contaminar mais pessoas. E então, isso não resolve. Dizem que, pelo menos de várias profissionais assim, da saúde que eu ouvi, isso, a imunidade ela só é atingida, né, esse tipo de imunidade, quando uma parcela muito grande da população é vacinada, mas não dessas formas, né, dessa maneira. Né? A imunização natural para a Covid não é uma boa aposta. Não, porque a coisa só se espalha mais. Agora, uma coisa que eu queria falar, vou falar rapidinho para não tomar muito tempo, era que essa questão do isolamento, né, social, lá, que, por exemplo, nesse texto que o professor Fábio mencionou, que é lá da região, que trata nessa especialista, né, e da região da Mesopotâmia, e que esse rei
ele era preocupado, né? Nessas cartas todas eu tive a oportunidade de ler, né? O capítulo estava muito bem feito, tudo. Ele estava preocupado com o povo, mas essas medidas de isolamento, assim, elas foram tomadas em vários momentos na história das epidemias, né? Então, houve um caso em que eles fecharam a cidade e as pessoas de fora não podiam entrar, né? Outros que as pessoas que estavam contaminadas, elas tinham que ficar isoladas também e não podiam, ficavam trancadas em casa, e aí eles faziam um X na porta, né? Tinha todas umas questões assim, né? E é isso, tem toda esse é um mecanismo muito complexo, né? Com todas essas variáveis que envolvem, como todos os professores aqui colocaram, a questão das doenças, das epidemias, né? Das pandemias, que é uma coisa muito, muito, muito complexa para a gente conseguir assim entender, né, gente, que não é uma questão que vá só para um lado, né? Ela tem muito a ver com social, muito a ver com político, né? E com entre aspas, com a ciência também, das brigas, né? E com tudo mais. Mas era isso. Obrigado. Meu microfone estava aberto, eu nem vi, me desculpe. Essa história da imunidade de rebanho, a gente pensa, né, na possibilidade de você lançar a mão desse tipo de recurso conforme a doença, né? Então, por exemplo, eu já ouvi vários relatos em relação a essas doenças de infância, sarampo, né? Doenças que as crianças costumam ter, que são doenças que, quando acontecem nessa idade, acontecem de forma mais branda, das mães. Muitas vezes a criança, você tem um diagnóstico de sarampo e você tem uma festa do sarampo, né? Então, vamos fazer uma reunião das crianças. Eu me lembro uma vez de conversar com um alemão e ele dizer isso, né? Que quando ele era criança, na época dele, tinha a festa do sarampo, né? Então, tinha um caso, as mães levavam as crianças para ver se todo mundo pegava sarampo para passar logo essa fase e não ter mais essa experiência, né? Mas expor a população a uma doenças com taxas de mortalidade tão altas, né? É realmente algo assustador, né? E realmente, né, se a gente pegar na história, né, e mesmo na literatura, né, a gente tem textos que são importantes, né, para poder falar dessa prática do isolamento, né, da quarentena. Então, 2 textos que são bem conhecidos, além lá, né, da peste de Atenas, a gente tem o Diário de um Ano da Peste, né, que vai falar sobre a peste em Londres, e ele diz exatamente da vigilância que se fazia na porta da casa dos doentes, que as pessoas não podiam sair, às vezes as pessoas saíam por outra porta para poder conseguir, né, sei lá, contactar as pessoas, né, buscar recursos, né, necessários. E também o livro do Camus, né? Agora fugiu o nome. Renata. A Peste é o nome. A Peste, pronto. Então, né? Então, ali também, né? Se você pegar o Decameron, né, do Boccaccio, e você vai falar da experiência da elite, né, que vai então viver aquele momento, vai para o campo, vai fazer piquenique, vai cantar, né, vai se distrair, né? Na literatura a gente tem muitos relatos interessantes. O Daniel Defoe, né? É. O livro inglês, né? Daniel Defoe, autor da Mal Flanders também, né? Adoro esse cara. Júlia. Oi? Queres trazer alguma questão aí no chat? Algum pessoal quer... Então, na verdade, eu tinha uma dúvida que eu encaminhei no chat, que é em relação à cooperação internacional, né? Porque hoje a gente vê muito, embora a gente tenha também casos de não cooperação, né, no sentido de ter países assim, estocando vacina, quando a gente tem uma desigualdade muito grande na distribuição, mas também teve muitos casos de cooperação para desenvolvimento de pesquisa, para
conseguir insumos e tudo mais. Hoje a gente vive muito a cooperação por meio da globalização, né? Mas em séculos passados, em outras pandemias, como que era essa troca, né? Cada país articulava do seu jeito para fazer o controle das doenças, ou existia tem registros de trocas entre países assim para controle das doenças? Não sei se isso é abordado no livro. Como que funciona? Funcionou, né, na verdade. Querem comentar? A Anne chegou a comentar um pouco na gripe espanhola, também houve. Acho que na gripe a cooperação que você tinha não era tanto você não tinha organismos internacionais, afora lá, né? Você tinha algumas instituições que tinham essa entrada, por exemplo, a Cruz Vermelha, né? Então, a gente vê a atuação da Cruz Vermelha na gripe espanhola em vários locais, né? Em alguns locais, eles dizem que tinha uma atuação do Rotary, eu não sei. Para esse momento aí, por exemplo, no caso brasileiro, no início do século, a gente tem uma presença aqui da Fundação Rockefeller, né? Ela não está focada na gripe, não é o momento da epidemia, mas é muito mais de uma cooperação internacional que é oferecida na perspectiva do tratamento da ancilostomíase, né? Da doença do amarelão, então que se desenvolve nos Estados Unidos ali na virada do século para o sul dos Estados Unidos, e toda essa, né, metodologia de lidar com a doença ela vai ser, né, exportada, vamos dizer assim, né, oferecida para outras nações da América Latina, né? Então, aqui no Brasil, a Fundação Rockefeller ela já chega na década de 10, né? Você tem as primeiras associações, né, para poder você trabalhar em conjunto com eles, especialmente, né, em relação à ancilostomíase. Acho que não tem um organismo internacional. Você tem lá as conferências, né, as reuniões internacionais voltadas para a questão do sanitarismo, né, de medidas sanitárias, conferências internacionais de higiene, de sanitarismo, mas não é da forma como a gente tem hoje. Eu acho que esses organismos, né, eles vão ser criados posteriormente. Eles são, acho que, da experiência do século XX. Né? Eu não vejo, em nada que eu tenha pesquisado, né, uma atuação dessa forma. Né? Tem muito, no caso das doenças epidêmicas, né, especialmente pelo fato de a gente não ter da saúde não ser um problema do Estado, no caso brasileiro, né, a mobilização social é muito forte, né, a mobilização da igreja, da sociedade vicentina, que também é uma sociedade internacional, né, de São Vicente de Paula. Então, a gente vê esse tipo de mobilização, mas é muito mais uma ação filantrópica, caritativa, do que de organismos, né, que eu acho que vão se instituir efetivamente aqui no século XX. É o que eu vejo. Mas pós-Segunda Guerra, tu achas? O doutor José Renato Grisoli fez um comentário sobre o momento em que estava sendo falado sobre imunidade de rebanho, né? Ele fala que, para o caso da imunidade de rebanho, pensa assim, pelo menos 70% de vacinados para fazer um bloqueio de circulação viral. Alguns preconizam a contaminação, mas esta doença, que pode desenvolver-se de uma forma grave, morrem muitos até ter a imunidade de rebanho de forma natural. Então, enfim, contribuição. Obrigada, doutor Grisoli. E uma outra questão que me chamou a atenção foi o momento que vocês estavam conversando sobre a importância de um esforço multidisciplinar, assim, para entender as epidemias, as pandemias e enfim, as novas doenças, né, à medida que elas vão aparecendo. E a trilogia, ela é muito multidisciplinar, né? Tem especialistas em algumas áreas, né, que contribuíram. Eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho da importância disso para fazer um material rico, né? Como que essa abordagem multidisciplinar enriqueceu a trilogia, a obra em si. Como que isso
contribuiu para entender? Uma preocupação, Júlia, que moveu assim a gente para organizar essa trilogia foi exatamente, a ideia toda surgiu ali por março e início de abril do ano passado, né? Então, uma coisa que a gente percebia era uma necessidade da sociedade entender, né, o que era essa epidemia, o que era viver em epidemias, né? E, ao mesmo tempo, nós como universidade, né, a gente vinha de um ano anterior, o ano de 19, início de 20, um ano que foi muito difícil para nós, pensando na relação com o Estado Nacional brasileiro, né? E a ciência como um todo, ela se viu muito desafiada de um modo que não é tão comum ocorrer do século XX para cá, salvo certas situações específicas de totalitarismo, de regimes autoritários, né? Então, nós, como comunidade universitária, como academia, a gente estava muito fragilizado e mobilizado ao mesmo tempo. Fragilizado porque não esperava essa reação, mas nós não estávamos assim, bem, vamos olhar o que vai acontecer. Não, nós estávamos mobilizados, né? E o advento da pandemia neste contexto nos tirou de um possível isolamento, que na verdade não ocorria, né? Politicamente como universidade, entendeu? Porque a gente percebia que já ao longo do ano 19 nós ganhávamos muitos apoios, mas isso tomou uma outra figura a partir da pandemia, né? Em que a sociedade percebeu de uma forma trágica, né? Mais assim irrefutável o papel das universidades, né? E eu conversando com outros colegas, não, mas esse papel ele não é só esse papel de enfrentamento da pandemia, ele é de forma vital, evidentemente, das hard sciences, como a gente diz, né? Da área da saúde, das áreas tecnológicas, mas, como a gente está conversando aqui, enfrentar a pandemia, bem, tá, vacina, e aí? Né? Como é que se organiza uma vacinação? Como é que se pensa? Como é que tu resolve emprego, economia, meio ambiente, todas as outras questões associadas, né? Ela envolve multidisciplinarmente áreas muito variadas. E, sim, as humanidades, artes e humanidades, têm um papel, né? Então, quando eu mobilizei aí os colegas que aceitaram essa empreitada, compartilharam dessa ideia. A gente precisa gerar aí uma obra que seja fácil, acessível, gratuita, internet, textos breves, simples, linguagem acessível, né? Em que a gente ocupe esse espaço e crie, somando, tem vários outros colegas em várias outras instituições fazendo coisas parecidas, né? Com alcances variados, com objetivos diferentes, né? Então, o nosso objetivo foi a ideia da trilogia, que tem o volume de história, o de arte e o de literatura e cinema, que esse não está, assim, ele está lá, ele não está publicado ainda, está na editora, né? A gente chama no prelo, né? Daqui a pouco ele sai, né? Está no timing da editora, né? Então, o próximo encontro aqui em agosto vai ser com a turma da arte, né? E foi interessante, né? Porque quando eu propus a eles, eu fui com a minha mente de historiador, né? Que eles tratassem assim um pouco na arte, mas com um olhar assim bem, o Bruegel, não sei o quê, o pintor daqui, o pintor de lá, né? Mas até tem isso também, mas na verdade eles trouxeram uma perspectiva do artista, de viver a epidemia, né? Do fazer artístico na epidemia, né? Então, não é só assim, um exemplo de uma epidemia num quadro do século X ou Y, né? Que até um pouco na minha mente historiadora eu tinha inicialmente pensado isso, mas saiu uma coisa muito mais interessante. Saiu uma coisa mais de uma perspectiva artística mesmo, quem está envolvido com apoios, com a criação artística, né? Como se vê impactado e como ressignifica, né, via arte, né, a vivência da epidemia, né? Já o volume de literatura e cinema, alguns artigos buscam aí tratar epidemias diferentes em diferentes obras da literatura, né?
E, por exemplo, num dos textos, dos capítulos sobre cinema, né, o objeto é Walking Dead, né? E aí eu tenho que confessar para vocês que eu só fui ver o Walking Dead durante a pandemia, nunca tinha visto, né? E aí eu simplesmente fui lá no início, em abril, eu devorei, eu vi todas as temporadas, assim, sabe? E eu achei muito interessante, assim, fiquei viajando na questão que a série coloca e que a gente estava vivendo no nosso cotidiano, né? Que a gente passou a ter vivências, situações limites que a nossa geração não tinha vivido, como geração, como conjunto. Claro, se a gente olhar, tem muitas pessoas em várias situações sociais ou situações pessoais que vivem em situações limites, sejam socioeconômicas, de saúde, né, existenciais, as mais variadas, né? Mas como humanidade inteira, como um pacote, né? E essas ficções assim de sci-fi que chama, né, ficções científicas, e mais que é uma sempre ficção e distopia, né? Essas ficções distópicas, elas fazem uma reflexão, né? Conforme a série, o filme vai ser, a qualidade vai ser diferente, né? Mas mesmo as que não têm muita qualidade, é bom parar para olhar, né? Porque tentar entender qual é a reflexão que ela está fazendo, porque, enfim, nós, na nossa prática social, acaba que nas situações limites, né, nós temos que achar soluções individuais e coletivas para as quais nós não estávamos preparados. E nós temos que nos reinventar com muita rapidez, né? E é isso que a gente está fazendo há 1 ano e meio, nós estamos nos reinventando o tempo inteiro, né? Sem certeza de que seja o melhor caminho. Porque como é uma experiência que ela não está acumulada como pretérita, ela é um saber que é construído em tempo real, né? Daí que eu acho assim esses estudos, por exemplo, das ficções é muito interessante nesse sentido, né? E eu não sei se estou querendo desculpar que eu virei um viciado em Walking Dead. Estou esperando ansiosamente a 11ª temporada que começa a semana que vem, né? Perfeito, muito obrigada, professor Fábio. Só um pequeno comentário. O doutor José Renato Grisoli, que é do nosso Conselho de Representantes aqui da Higgs, ele parabeniza o lançamento do livro, né? Ele diz que ele assistiu o primeiro encontro, que gostou muito da abordagem sobre diversos prismas, que, diferente da área da saúde, né, apresenta que as coisas se repetem, inclusive as atitudes das pessoas, e como os governos lidam com essas situações, enfim, então ele deixa o parabéns dele para os organizadores. E gostaria de parabenizar também as professoras que estão aqui hoje, a professora Renata, a professora Lilian, a professora Anne, o professor Fábio, mais uma vez, enfim, foram brilhantes exposições, né? E pelo adiantado na hora, infelizmente, a gente tem que se direcionar para o final. Então, se vocês quiserem dar o boa noite de vocês, tem a palavra. Gurias? Vamos lá, eu posso começar, né? Bom, eu queria dizer que agradecer o convite de estar aqui, né? Achei extremamente bacana, adorei participar da coletânea, né? Da riqueza das abordagens que estão ali. E acho que eu gostaria de chamar a atenção um pouco para isso. É bacana pensar que a doença, né, ela é um objeto interdisciplinar, né? É interessante pensar que a doença, eu não posso abordá-la só pelo aspecto biológico, mas se eu não pensá-lo pelo aspecto social, né, eu vou perder muito do entendimento sobre ela, tá? Então, acho que isso enriquece. E esse diálogo entre essas áreas diferentes, ele só tem a enriquecer, porque efetivamente é isso, né? A gente partilha a realidade, cada um toma um pedaço dela e fala sobre ela, mas é um todo, né? A gente tem que entendê-lo nesse conjunto, né? E acho que a doença é por aí também, né? Quanto mais a gente tiver esses olhares, e é um campo de fronteira, né? Eu me sinto um pouco assim quando falo sobre isso, né? Eu estou num campo de fronteira dialogando com outros saberes e para mim isso é muito estimulante, né? E quanto mais a gente estiver assim dentro da universidade, da academia, né? É mais interessante, mais rico é a nossa conversa, né? É isso. Boa noite, obrigada a todos e vou esperar o próximo evento. Eu queria também agradecer pelo
pelo evento, né? Não, o Fábio não só pela questão de ter me convidado para organizar a coletânea também, mas ter essa oportunidade também de estar falando com o público e também com os colegas, né, que estão junto com a gente lá e que dá mais curiosidade ainda para ler tudo e devorar mesmo, né? Eu estou ansiosa pelo próximo aí sobre a arte e epidemias na arte. Estou bem ansiosa. E agradeço ao Henriques, claro, que possibilitou essa conversa. Lilian? Eu gostaria de agradecer muito ao professor Fábio pela oportunidade, né, de participar do livro e também de estar aqui com as colegas e também com a Júlia, né, e com todos aqui que estão, com as pessoas que estão aqui assistindo. E foi uma experiência muito rica para mim, conhecer todas essas posições e todos esses detalhes relacionados às doenças, essa complexidade, né? Então, muito obrigada. E estou esperando o próximo livro. Opa! Sim. Bem, então, eu queria primeiro aqui fazer um agradecimento às 3 colegas, a Renata, a Lilian e a Anne, que toparam aqui participar da live, né? Como todos nós, nas nossas profissões, nós estamos abarrotados de vida remota online, né? Então, agradeço muito, né? Como eu agradeço também a colaboração, né, com a publicação. Quem sabe a gente pensa em questões pela frente, a gente está pensando no volume impresso, né? E a Renata pelo coleguismo aí de organizar junto, né? E realmente nós na docência, essa situação da gente passar a ter como colega quem foi lá atrás aluno e fazer coisas juntos é muito legal, né? Até porque a relação com a Renata foi atravessada pela gripe espanhola, lá, que foi iniciação científica, 1990 e pouquinhos, né? E, bem, queria agradecer muito, tá, a Júlia e também os outros integrantes aí da organização, como a Daniele, tá, e outros aí mais da Anhiggs, né? Parabenizar a Anhiggs pela iniciativa, né? O pessoal que está aí presente, trocando ideia, né? E eu acho que o material fica disponível, não é, Júlia, como gravação, né? Não sei se a gente tem como divulgar o link ou republicá-lo, né? Mas, então é isso, né? Sim, todas as nossas palestras ficam gravadas e são disponibilizadas no nosso YouTube gratuitamente, então é só acessar o YouTube no canal da Anhiggs, que sempre tem novas palestras, tanto o lançamento de livros, quanto palestras sobre saúde preventiva, simpósios. Então, tem bastante material para quem se interessa por assuntos gerais de saúde, né? Então, para a gente finalizar, em nome da Anhiggs, eu vou deixar um agradecimento especial para o professor Fábio Vergara Cerqueira, que está fazendo o lançamento aqui com a gente, as professoras Renata Brauner Ferreira, Anne Jaqueline Torres Silveira e Lilian Pereira Martins pelas brilhantes participações de hoje, e para a Secretaria de Cultura de Porto Alegre e a Universidade Federal de Pelotas pela parceria nesses lançamentos que nós estamos promovendo aqui. Também gostaria de informar que o próximo evento de lançamento da trilogia vai ser sobre epidemia na arte no dia 25 de agosto. Então, fiquem ligados que nós vamos nos encontrar novamente. Muito obrigada e boa noite.